Oi pessoal, esse é o primeiro vídeo aqui do canal, certo? Eu não sei se você já é um preparador ou se você vai iniciar assim como eu, né? Mas o intuito desse canal é te motivar, te incentivar a começar a preparação e se você já está se preparando, né, a te incentivar a continuar, certo? Eu vou falar um pouquinho hoje da minha situação atual hoje, né? Talvez a minha situação atual hoje seja parecida com a situação que você esteja vivendo hoje ou não, né? Talvez você já esteja bem avançado referente a preparações, né? Mas vamos juntos, né, se incentivar, um inspirar o outro, um ajudar o outro com dicas. O que a gente puder estar incentivando um ao outro, vamos fazer, né? Para que juntos a gente venha a crescer, tá? Eu acompanho outros preparadores aqui no YouTube, né? Tem uma preparador, qual o nome? Guia do Sobrevivente. Tava esquecendo o nome dele. Acompanho muito ele, Batata, né? E a HD Sobrevivente. Gosto muito do conteúdo deles dois. É o conteúdo que eu mais acompanho, desses dois canais, né? Acompanho também outros preparadores, né? E eles têm me incentivado, né? A iniciar a minha preparação e por isso o motivo de eu decidir fazer esse canal e estar mostrando para vocês desde o zero a minha evolução na preparação, né, em questão de estoque. Quero mostrar para vocês a minha evolução aos poucos, para que você, talvez que nem começou ainda, se sinta motivado a começar com o que você tem, tá? Com o que você pode na situação que você pode hoje. Eu ganhei de presente de uma pessoa que já está se preparando essas duas lanternas de LED, tá? E eu decidi mostrar pra vocês porque eu achei ela muito funcional, sabe? Assim, de extrema importância ter ela, né? E pra quem não tá com muita condição de estar gastando muito, eu achei o valor dela muito bom, tá? Não é publicidade, tá, gente? Eu não tô ganhando absolutamente nada pra falar sobre ela. Eu apenas decidi mostrar porque eu achei que é algo que de extrema importância, né? Pra você que talvez esteja querendo comprar alguns produtos assim baratos, né, para iniciar, para começar o seu estoque. Eu estou iniciando a minha preparação com essas duas lanternas. Eu não tenho nada mais em quesito de preparação, de estoque. Estou iniciando com elas mesmo, né? Isso para mostrar para você que você pode começar com o que você tem. Seja um pacotinho de vela, seja uma caixinha de fósforo, mas o importante é a gente começar, tá? Vou falar um pouquinho dela para você, né, das funções que ela tem. E depois eu vou falar da minha situação atual para vocês entenderem qual é a minha situação hoje, tá? Aqui diz que ela tem um ímã forte nessa parte aqui, ó. Não sei se dá para focar, mas tem ímãs, né? Martelo de segurança, tem até uma borrachinha aqui para proteger. Acredito eu que seja numa situação de emergência, precisar abrir um coco ou quebrar um vidro, né, de carro, algo do tipo, né, e utiliza essa função. Não sei, se vocês têm alguma ideia do que mais pode ser utilizado esse martelinho, coloca aqui nos comentários para mim, por favor. Tem uma ferramenta de corte aqui do lado, ó. Dá até para você desparafusar ela, eu desparafusei inclusive. Ela sai e depois você consegue colocar de volta, tá vendo? Com a ferramenta, desparafusa. Mas eu vejo que a necessidade, acredito que a funcionalidade dessa daqui seja pra, tipo, se você precisar cortar alguma corda. Tô com um barbante aqui, ó, bem fininho, mas só pra vocês terem uma ideia, ó, como funciona. Você passa aqui, ó, e ele corta, tá vendo? Tipo uma serrinha. Achei bem interessante. E ela é solar, né? Ela vem com o cabo USB, aqui, ó. Todas as duas vêm com cabo USB, mas ela é solar. Esse cabo USB você pode utilizar, né, essa parte de celular para carregar ela, mas eu não vejo necessidade alguma por ela ser solar. Então você coloca essa parte aqui no sol, ó, e essas luzinhas vão acendendo, né? Elas vão carregando e assim você tem uma lanterna solar, né? Achei bem bacana, ela é bem leve, gente.
Eu não sei se eu falei pra vocês o valor, mas a pessoa que comprou, se eu não me engano, foi uns R$ 15, 16. Ela comprou média desse valor aí. Ela tem 4 funcionalidades, ó. Você aperta. Não sei se vai dar pra ver. Aqui tá claro, né? Mas a luz dela é bem forte, tá? Bem forte mesmo. Tem essa outra. Aqui eu tô bem pertinho da parede, então vai dar pra vocês verem muito. E ela tá fraca, porque eu liguei bastante ela. A terceira funcionalidade dela é assim, ó. Fica piscando, né? Se caso precisar pedir ajuda. E a quarta, ela acende aqui de lado. A luz é muito forte, não dá pra vocês terem uma ideia. Ela tá um pouco fraca agora, né? Porque, ó, tá descarregando, né? De tanto eu ligar ela. Mas eu achei muito útil, né? Se você tiver atrás de comprar uma lanterna pra iniciar, né? Eu achei bem bacana. E tem uma partezinha aqui que acredito que dá pra você colocar uma corda, um barbante, algo pra deixar ela pendurada, né? Aqui ela tem essa partezinha, ó, que é pra colocar o cabo USB, caso precise utilizar, né? Então, eu achei bem interessante estar mostrando pra vocês. E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês, rapidinho, da minha situação atual hoje, né? Pra vocês saberem como eu estou iniciando hoje a minha preparação, né? Não sei qual a tua situação hoje, né? Mas, atualmente, né? Só tá trabalhando o meu esposo, né? Aqui em casa é eu e ele, a gente mora de aluguel, né? Na nossa casa de aluguel, ela já tem os móveis, então a gente não tem móveis ainda, né? Eu tava trabalhando, porém eu precisei sair do trabalho devido à crise de ansiedade devido ao trabalho, né? Um trabalho bem tóxico e eu tive crise de ansiedade e tal, e fiquei bastante tempo ainda trabalhando, mas eu precisei sair. E agora, nesse mês de março, eu vou começar no outro trabalho, né? Tô só esperando me chamarem mesmo. Já fiz exame e tudo para começar a trabalhar, né? E aí, começando a trabalhar, recebendo dinheiro, pagando as contas, né? Eu vou todo mês, nem que seja 5, 20 reais, eu vou tirar para comprar um item para preparação, né? E aí é isso que eu vou estar mostrando para vocês aqui em vídeo, todo passo a passo, né? Todo início, tudo que eu comprar, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou estar fazendo, né? Para poder te incentivar, certo? Com pouco você começar também a sua preparação. Esses 2 itens é o início da minha preparação. Não tenho mais nada, né? Como eu falei para vocês. Estamos no mês de março de 2024, né? Em plena epidemia de dengue, né? Dengue, chikungunya, zika vírus. Eu acredito que eu tive, né? Agora recentemente dengue pelos sintomas que eu tive, né? Não fui no médico, eu me tratei em casa mesmo, né? Mas é uma situação bem difícil, né? A gente que passou pelaquela outra doença, né? No período de 2020, a gente sabe como foi a situação, como é bem difícil, né? E como muita gente ficou sem poder resolver muita coisa devido àquela outra doença, né? Eu vou dar um exemplo da minha situação. Na época, eu precisei fazer o meu documento, né, de identidade, que estava vencido. E devido a não ter tomado, né, a bendita da... Vocês sabem, né? Eu não consegui entrar, né, no local para fazer a minha identidade, porque só podia entrar quem tivesse o cartãozinho, né, que tomou a danada lá. Eu não tomei, então eu não consegui fazer a minha identidade, só fui conseguir fazer depois que passou aquele período, né, que as pessoas podiam estar entrando normal nos ambientes e tal. A situação aqui onde a gente mora, se eu precisasse no Atacadão, por exemplo, fazer uma feira, né, fazer compras, eu fosse com meu esposo, só poderia entrar uma pessoa, né, com máscara, né, com toda aquela restrição que tinha, né, na época. Então, assim, a gente sabe como foi difícil, né, e a gente sabe que estamos sujeitos, né, a ter novamente, a vir outra pior, né, eles soltarem outro vírus pior, outra coisa pior.
né? Então a gente tem que estar preparado para toda e qualquer situação, né? Aqui no Brasil a gente não costuma ver, né, como a gente vê em outros países, muito de tsunami, furacão, essas coisas, né? Terremoto, como tem em outros países, né? Sempre, né? Mas estamos sujeitos, né, a ter, né? Então, em uma situação de um furacão, de um terremoto, de um tsunami, algo do tipo no Brasil, eu e você estamos prontos? Estamos preparados, né, para essa situação? Então, por isso a gente tem que se preparar com o que a gente tem, né? O importante é começar, não importa com o que você tem, mas o importante é começar e não desanimar, né? Porque são muitas notícias ruins, né, que chegam, mas a gente tem que pegar essas notícias para nos incentivar a se preparar, né, e não para desanimar, né? Não é falta de fé se preparar, né? Muita gente fala assim, é falta de fé, é falta de confiar em Deus. Deus vai prover se acontecer alguma coisa. Mas a gente tem que entender que Deus vai prover para aquele que não tem nenhuma possibilidade de fazer absolutamente nada por ele, de estocar nada, nem que seja uma vela. Ele vai prover para essas pessoas. Nós que temos condições, Deus não vai descer do céu para fazer o que a gente pode fazer, né? Se a gente tem condição de se preparar, de acordar, de ver que a gente precisa se preparar um pouquinho que seja, nós temos que fazer a nossa parte, certo? A Bíblia mesmo, ela é recheada de momentos de pessoas que se prepararam. José, por exemplo, né, que se preparou, aquele período das vacas magras e vacas gordas, né, do sonho do faraó, que ele deu interpretação, né, e tinha que se preparar, estocar alimentos para aquele período de vaca magra, né? Então, assim, tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre isso, né? As virgens prudentes, por exemplo, é um exemplo também, né, de preparação, de estar pronto, né? Então a gente precisa acordar. Teve notícias ano passado, bastante notícias, né? Quem está antenado às notícias sabe, de uma possível queda de internet, né? Da gente ficar sem internet, um apagão, né? Possível apagão. Os próprios Simpsons, né, mostram muita coisa que a gente sabe que eles querem fazer, né? Em qualquer momento eles podem fazer, né? Então, assim, mas muita gente fala assim, mas isso é só conversa, não vai ter. E se tiver? E se tiver um possível apagão, né? A gente tá pronto para isso? A gente tá preparado para essa situação? Né? Eu não estou, né? Como eu falei para vocês, eu estou começando a minha preparação com 2 lanternas, né? Então, eu não tô. Se acontecer um apagão hoje, a minha situação tá bem difícil, né? Então, por isso a gente tem que começar com o que tem. Então, nesse momento, eu e meu esposo, a gente estamos endividados, né? Então, eu vou começar a trabalhar agora, e aí eu vou pagar as contas, né? A gente tá pagando as contas, mas daquela forma, né? De usar o limite do cartão, né, para pagar outro cartão, né, para não ficar dívidas, né, para não sujar o nome, nem nada do tipo. Então tá uma situação bem difícil, né? E aí assim que eu começar a trabalhar, vou pagar as contas e vou começar a comprar devagarinho as coisas, né? Como eu falei para vocês, nem que seja R$5 por mês, eu quero tirar do dinheiro para comprar algum item para preparação. E eu vou estar mostrando tudo para vocês, tá? Não sei a tua situação hoje, se você tem filho, né? Se você talvez seja até solteiro, solteira, more sozinho, né? Esteja preocupado com a situação. Mas é importante a gente se preparar, fazer estoque. Devido a uma situação de, como eu falei, né? Desemprego, por exemplo. Se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, quando eu estava trabalhando, eu teria me preparado, já teria começado há muito tempo antes, né? Mas nunca é tarde para começar, né? É importante a gente começar. Mas, uma situação de desemprego, um exemplo hoje que tá só meu esposo trabalhando, se ele for demitido hoje, como é que a gente vai ficar, né? A gente vai ter que morar com algum familiar, né? Pela situação que a gente tá hoje, a gente mora de aluguel, a gente não tem móveis, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar, a gente não sabe o dia da manhã, uma situação de doença,
né? Que um precise ficar de cama, precisa fazer uma cirurgia, algo do tipo. Então, assim, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Não é ficar pensando negativo, eu vou ficar pensando negativo. Não. Mas a gente vê que somos carne e a gente pode passar por várias situações. Talvez você esteja trabalhando agora e amanhã, se você for demitido, entendeu? Você está preparado para isso? Então, se você tiver um estoque, uma preparação, você consegue passar por aquela situação difícil com mais facilidade do que se você não tiver absolutamente nada, né? Eu tive dengue agora, meu esposo também teve. Os sintomas foi de dengue, por isso que eu digo que foi dengue, né? Tratei em casa, mas a gente não foi para o hospital. E a situação foi bem complicada, porque tava só nós dois em casa, né? E tava faltando alguns alimentos, algumas coisas em casa. E a gente ia no mercado para fazer umas compras e a gente não pôde ir, que tava os dois com dor no corpo. Ele tava com a febre altíssima, entendeu? Então foi uma situação bem delicada, tanto que a gente teve que ir para casa de um familiar para se cuidar mais lá, né? O familiar veio, pegou a gente e a gente ficou se tratando mais lá. Porque sozinho tava os dois péssimos, assim, não tinha condição alguma de um cuidar do outro, né? Então, isso é um exemplo, né? Que qualquer doença, qualquer coisinha que a gente tem, a gente, né, arreia ali mesmo, né? Então, a gente precisa estar preparado, né? E outra coisa, outro ponto que eu quero falar também, que eu lembrei, é sobre água, né? Você também guardar uma outra coisa que eu tenho também em casa, vou mostrar pra vocês, é água armazenada em vasilhames de detergente. Ó, esses são os vasilhames de detergente de 5 litros, ó. A gente compra o detergente, tem esse outro menorzinho de 2 litros, né? Eu tenho mais 4 desse ali guardado, né? E é uma dica que eu dou pra vocês também, né? Se você compra detergente ou até mesmo água sanitária de 5 litros, né? De 3 litros, guarda o vasilhame para você colocar água dentro, né? Água da torneira, se caso faltar água, algo do tipo. Voltei pra cá pra falar melhor com vocês. No caso, esses dias faltou água aqui na minha casa e eu utilizei essa água, né, pra banheiro, pra lavar louça, né. Então, assim, essa é a importância de você, né, talvez você não esteja um balde assim como eu, não tenho um balde grande, né, algo que possa guardar água, mas se você tiver só um vasilhame de água sanitária mesmo de 5 litros, no lugar de você jogar fora, você guardar água ali para uma emergência, para utilizar essa água num banho, né, para utilizar essa água numa descarga, né, no vaso, né? Então, assim, faltou água 2 dias aqui em casa e eu utilizei esses vasilhames de água, tá? Lembrando que eu não utilizei esses vasilhames de água para beber, tá, gente? Eu não bebo da água da torneira, tá? Porque ela não é própria para consumo. Aqui onde eu moro, né, no estado que eu moro, as pessoas têm muito costume de tomar água direto da torneira, né? Elas falam, eu tomo água da torneira há anos, eu nunca morri e tal. Só que uma coisa é certa, né? A água de hoje, de 2024, não é a mesma água de antigamente, né? Então, assim, eu não me arrisco, sabe? Eu e meu esposo, a gente compra água mineral, né? Um garrafão de água mineral, porque eu não tenho ainda aquele, esqueci o nome agora, filtro, né? Filtro de barro também, que é uma das coisas que eu quero comprar, né? Mas eu ainda não tenho, então a gente compra água mineral, né? É caro, sai caro, né? Mas eu prefiro, né, ter aquele gasto ali mais caro um pouquinho do que, né, me arriscar a tomar essas águas de torneira, né? Sei que muita gente consome, né? Sei que as coisas estão difíceis, mas eu acho que se você tiver a oportunidade de comprar, né, uma água ou tiver um filtro, né, para filtrar a água, melhor ainda, né? Para não arriscar, né, de adoecer devido à água. E aqui no estado, pelo menos na região que eu moro, tá tendo muita gente com problema
com dor de barriga devido à água de torneira, né? Até aqueles filtros de empresa. Meu esposo está trabalhando na empresa dele, muita gente passando mal indo para o hospital devido à água, né? Então, assim, é bom a gente ter cuidado, porque eles estão contaminando tudo, gente. Está tudo contaminado. Os alimentos que a gente consome, alimentos transgênicos, né, que fazem mal pra gente. A própria água mineral mesmo, ela não é própria, né? Ela tem substâncias ali que fazem mal ao nosso corpo, né? Então, assim, não tem pra onde correr, né? Tá tudo contaminado, né? Mas a gente tem que tentar o máximo possível nos cuidar agora enquanto podemos, né? Porque, como eu falei, naquele período lá daquela outra doença, que todo mundo ficou de lockdown, eles queriam todo mundo em casa, não queriam que as pessoas saíssem de casa, né? Então, assim, foi uma situação bem difícil, né? E agora, se acontecer de novo, vai ficar pior ainda, né? Então, vamos se preparar, né? Isso não é para você se desanimar, isso é para você se incentivar, pra gente juntos se motivar realmente a se organizar, tá? Eu acompanho outros preparadores aqui no YouTube, né? Os 2 preparadores que eu mais acompanho é o Guia do Sobrevivente, né? O Batata. E a HD Sobrevivente, né? Gosto muito do conteúdo dela. Acompanho os 2 e tô sempre antenada a tudo que acontece, né? Sobre água mesmo, tem um vídeo do Guia do Sobrevivente, né? Do Batata, que ele ensina a purificar água, né? Para consumo, né? No caso de você pegar uma água de chuva, água impura. E ele ensina a purificar. Eu acho muito bom o vídeo dele. Inclusive, eu anotei a forma que ele fez a preparação, né? Usou filtro de papel, usou filtro de barro, água sanitária, todo passo a passo. Ele explica bem direitinho, né? A porcentagem da água sanitária e tudo para ser utilizada. E eu anotei no papel isso porque caso aconteça, né, algum apagão, algo do tipo, eu tenho aquela informação ali, eu vou saber purificar uma água, né? Então, coisas básicas, né, mas que é muito necessário a gente ter, né? Outro ponto que eu queria falar, que eu tenho observado algumas pessoas fazendo preparações de alimento, tem muitos vídeos, pessoas ensinando a você colocar na garrafa, feijão, arroz, né? E eu vejo alguns preparadores colocando direto do saquinho da embalagem que vem do mercado, né? E é um ponto que eu queria lembrar para vocês, né? Assim, que é bom a gente ficar atento a essa forma de preparação. Por quê? Se um alimento que vem do mercado, né, naquele saquinho ali, tiver já com algum bichinho, uma pedrinha ali no meio do feijão, tiver alguma coisa ali já contaminado do mercado, você colocar direto na garrafa, sem catar aquele feijão, sem observar como tá ele, o arroz, eu acho perigoso, tá? Então, a dica que eu dou pra você, por mais que eu não tenha começado ainda, mas eu acho que é uma dica bem importante, é você colocar numa vasilha primeiro, né? Catar o feijão normalmente, né? Botar na vasilha o arroz, observar aquele produto para ver se tá tudo ok com ele, se não tem nenhum bichinho, se não tem uma pedra, algo do tipo ali no meio, para evitar que a gente perca a mercadoria, tá? Então, são coisas simples que a gente tem que observar. A gente tem que assistir todos os preparadores, mas observar todas as coisas, né? Porque nem tudo, às vezes por um preparador que ensina uma coisa ali, a gente fazer daquela forma pode nos prejudicar, né? Eu não tô falando de farinha, aço, né? Algo assim, mas o feijão em si mesmo, eu vejo muitos preparadores ensinando, né? Catar ele e colocar ele catado, né? Na garrafa, para poder ver se tem algum bichinho, algo do tipo, tá? Então, esse ponto que eu queria falar com vocês sobre, né? Eu vou trazendo depois outros vídeos aqui, né? E outra coisa também que eu lembrei é sobre a água. Isso, quando vai lavar a garrafa, né? Eu vi também algumas pessoas ensinando a lavar a garrafa, e aí a pessoa lava a garrafa com água, não sei não sei qual foi o vídeo que eu vi. Lava a garrafa, termina de lavar, né, normal, com água, já bota o álcool dentro, né, e fora, e passa e deixa secar. Aí eu ouvi alguém falando sobre, né, que é importante lavar a garrafa bem e tal, e deixar ela secar por completo, e só depois colocar álcool dentro, né.
para poder evitar que demore mais a secar. Aí a pessoa até falou que quando você lava a garrafa e já bota o álcool dentro, ela demora mais ainda para secar. Então é muito importante a gente ficar atento a tudo isso, né? Outro ponto também que é bom a gente estar atento é o álcool que utilizar, né, para colocar na garrafa. Quando, por exemplo, você encher a garrafa ali de feijão e aí no final você vai colocar, né, aquele papel alumínio, né, fazer uma coxinha com algodão com álcool, acender aquele álcool e fechar a garrafa. Ficar atento ao álcool que vai utilizar, né, a porcentagem correta, para não utilizar um álcool que tenha muita composição de água nele e acabe ficando algum resíduo ali de álcool dentro da garrafa. E também ter o cuidado na hora de fazer a conchinha para que aquele álcool não caia no alimento, né? Também e estragar o alimento. Eu vi, se eu não me engano, foi a HD Sobrevivente falando sobre, ela respondendo uma pergunta, né? Que uma pessoa tinha perguntado que o farinhaço da pessoa tinha ficado com um gosto meio amargo, né? Coisa assim. Não lembro agora a forma que ela falou, né? Mas aí ela disse que pode ter sido por causa disso, né? Que o álcool caiu um pouquinho ali no farinhaço. A pessoa até falou que foi o álcool que caiu no farinhaço e parece que azedou um pouco. Então, assim, detalhes, né? Coisas mínimas que a gente tem que ter o cuidado na hora de fazer, né? São alguns pontos importantes. Então, é isso que eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês, né? Então, desejo tudo de bom para vocês. Logo, logo eu vou estar trazendo mais coisas aqui, mais batendo um papo, mostrando mais coisas para vocês. E força, coragem, fé e vamos para frente.